as nossas atividades desta manhã, nós temos a honra de começar com a mesa redonda que trará aí a temática Avaliação e ENAD das licenciaturas, um momento fundamental para refletirmos sobre os processos avaliativos e seus impactos na formação docente. Gostaria de convidar para compor esta mesa redonda a coordenadora geral de avaliação das licenciaturas do INEP, a professora Ana Júlia Lemos Alves Pedreira. Vamos recebê-la com a salva de palmas. Ela que é doutora em Educação pela Universidade de Brasília, mestra em Ecologia também pela UNB e graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa. Docente na UNB no Núcleo de Educação Científica, é também atualmente a coordenadora geral de avaliação das licenciaturas do INEP. Saudá-la mais uma vez, professora. Muito bem-vinda. Também convidamos para esta mesa redonda a professora Ana Paula Moura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros, Departamentos de Educação ou equivalentes das universidades públicas brasileiras. Ela é diretora da Faculdade de Educação da UFRJ e também coordenadora do curso de especialização e do programa integrado em educação de jovens e adultos e também doutora em linguística pela referida instituição. Vou saudá-la mais uma vez, professora Ana. Muito bem-vinda. Prazer, viu? E para mediar essa atividade, nós convidamos a professora Jaqueline Rabelo, da Universidade Estadual do Ceará e vice-presidente do Fórum Nacional de Coordenadores Institucionais dos Programas Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e Residência Pedagógica, o FORPIBID. Ela é docente na Universidade Estadual do Ceará e também coordenadora institucional do PIBID na UES, doutora em Biotecnologia pela Universidade Federal do Ceará, com pós-doutorado em Educação. Atua no ensino e na pesquisa em Ciências Biológicas e é vice-presidenta do FORPIBID-RP, destacando-se por sua contribuição à formação de professores. Eu vou abraçá-la de novo, professora Jaqueline. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Que alegria ter vocês. Eu vou passar a palavra agora à mesa, só solicitando a gentileza para fazerem suas audiodescrições e pedir a nossa técnica, por gentileza, para ligar aqui a nossa tela de retorno, por gentileza. Vamos sentar, né, Ana? Fiquem à vontade. Então, muito bom dia a todas as pessoas. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de aproximadamente 1,55 m. Sou pequenininha, né? Tenho um cabelo comprido, que tem umas luzes douradas. Uso um óculos com armação preta. Estou usando a blusa do FORPIBID, que tem a nossa logo, é uma blusa branca, com um casaquinho azul e uma calça jeans. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar nessa mesa, mas principalmente de estar no ENALIC. Hoje a gente já está no 3º dia de um evento muito potente, um evento gigante que tem nos dado muito orgulho. Então, muito obrigada mesmo. Esse evento só existe porque cada um de vocês aceitou o nosso convite. E muito obrigada às Anas que aceitaram o nosso convite. A Ana Júlia, que eu já conheço de outros espaços, que assim como eu, atua no mestrado profissional em rede, no ensino de biologia. E a outra Ana, que eu tive o prazer de conhecer hoje, que aceitaram o convite de debater conosco sobre um tema tão importante, que é a avaliação dos cursos de ensino superior desse país. É um tema que a gente precisa estar, neste momento, literalmente efervescente nas nossas licenciaturas, sobretudo o ENAD das licenciaturas. Então, é por isso que a gente quis trazer esse debate para cá. A gente tem certeza que ele não se esgota hoje, mas a gente quer fazer desse momento um ponto de partida para que possamos daqui ter encaminhamentos sobre que ações podemos tomar e, principalmente, como cada um de nós que atua na universidade pode contribuir nesse processo de avaliação. Essa é a nossa perspectiva. Então, sem mais delongas, nós combinamos que a Ana Júlia começa, vai fazer a fala pelo MEC, ela vai se apresentar, e, na sequência, a Ana segue com o debate. Eu preciso pedir para vocês, por favor, caso tenham perguntas, anotem no bloquinho de vocês, e aí alguém
vai pegar, recolher com vocês para que a gente possa fazer o debate no final. Tudo bem? Muito obrigada. E Ana, está contigo. Bom dia. Não sei se eu vou conseguir falar sentada, não. Bom dia para todo mundo. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. O professor Ulisses, que é o diretor da Diretoria de Educação Superior do INEP, ele não pôde estar presente, né, que ele ganhou neném recentemente, está de licença paternidade, e aí pediu para eu vir falar um pouco sobre a PND e sobre o ENAD das licenciaturas. Então, eu queria começar, né, como eu estava dizendo, agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui, agradecer essa mesa de mulheres aqui, que é sempre um prazer partilhar com mulheres, né, esses momentos, e uma mesa de Anas também, né? E eu vou começar pela minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher parda, de cabelos curtos e grisalhos. Eu estou vestindo uma calça bege, um colete de crochê, que eu mesma teci, por sinal, e uma blusa marrom. Então, como já foi apresentada, né, sou docente dessa casa, então com muito orgulho que venho aqui falar um pouquinho sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo. E também falar um pouquinho, né, para vocês entenderem a minha trajetória até eu chegar no INEP. Então, eu já trabalhava com o ENAD desde 2021, fui convidada a participar do processo de elaboração do ENAD, ainda era o ENAD que era o mesmo praticamente para a licenciatura e para o bacharelado. E em 2023 eu fui convidada a compor uma comissão para pensar o ENAD das licenciaturas. Depois de compor essa comissão, no fim do ano de 2024, eu fui convidada a fazer parte dessa coordenação, né, que tinha sido criada, que é a Coordenação Geral de Avaliação das Licenciaturas, aonde eu estou como coordenadora atualmente. Então, sou docente aqui na UNB, no Instituto de Biologia, eu trabalho com ensino de biologia, fui docente na educação básica por 18 anos, né, então tenho muito orgulho de dizer isso, porque é da onde eu venho, de dentro da escola. E desde que eu cheguei na universidade, esse ano eu completo 10 anos de UNB, eu venho trabalhando com estágio supervisionado e com formação de professores. Então, aceitei, né, no momento, fazer parte dessa coordenação, pensando nessa oportunidade da gente colocar à luz a formação de professores, que é um tema que nos é bastante caro, né, principalmente para as pessoas que estão aqui presentes no ENALIC. Bom, vou pedir para colocar a apresentação, por gentileza. Já está, né? Eu que não estou enxergando, ela está aqui. Bom, então eu queria começar falando um pouquinho o que é o ENAD das licenciaturas, né, da onde ele surge. Então, no ano de 2024, a partir da portaria 610, então foi instituído o ENAD das licenciaturas. E esse ENAD, então, ele passa a ser um processo avaliativo anual, realizado pelo INEP, e mais especificamente pela coordenação que eu estou à frente, né? Então, sendo responsável aí como objetivo principal do ENAD das licenciaturas, avaliar os cursos de formação de professores de 17 áreas de licenciatura que já vinham fazendo ENAD anteriormente. Então, eu sempre gosto de reforçar que quando a gente tinha um ENAD que era conjunto, né, era bacharelado e licenciatura, a gente tinha algumas questões dentro desse ENAD que eram específicas para o curso de licenciatura, mas era uma prova ainda muito bacharelesca, né, e eu digo isso por ter feito parte também da comissão que pensava nessa prova lá em 2021. Bom, em 2023 foi então instituído um grupo de trabalho junto ao Ministério da Educação, com o INEP fazendo parte desse grupo de trabalho, na perspectiva de pensar em novas políticas para a formação de professores. E isso virou um carro-chefe dentro do INEP, né? Pensando que o nosso presidente, né, o presidente do INEP, Manuel Palacios, ele também é professor universitário, também trabalha com formação de professores. Bom, instituído esse grupo de trabalho, a gente entendeu que seria necessário, então, a gente dar um foco maior para esse processo formativo e para esse processo avaliativo dentro do INEP, e daí que surge, então, a possibilidade da criação dessa coordenação
que vem trabalhar aí com o ENAD das licenciaturas. Bom, então o objetivo do ENAD das licenciaturas nesse momento é avaliar as competências desenvolvidas pelos futuros professores ao longo do processo de graduação deles. Então a ideia é a gente avaliar como esses professores, né, esses egressos estão sendo formados dentro dos cursos de licenciatura, olhando um pouco a qualidade desses cursos e os processos que envolvem essa formação docente. Então, a gente tem hoje para o ENAD das licenciaturas 2 processos avaliativos. Uma avaliação teórica, que eu vou falar já já, e uma avaliação prática, que eu diria que é a maior novidade aí dentro do ENAD das licenciaturas. Então, eu vou tratar um pouquinho de cada uma delas, né, tentando explicar um pouco mais, e sempre que a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais sobre essas provas, são avaliações novas, né, que vem acontecendo, com formatos novos. Então, é sempre importante a gente ter essa oportunidade e estar falando um pouquinho mais com as universidades e com a educação básica sobre esses processos avaliativos. Bom, a avaliação teórica, ela é realizada, né, pelos concluintes dos cursos de licenciatura, e a gente está chamando aqui de concluinte aquele graduando que já tem 80% do curso dele contemplado, né? E aí a gente tem o ciclo do ENAD, que é um ciclo de 1 ano. Então, a gente considera que ele é um concluinte se ele está formando naquele semestre, então no segundo semestre do ano regular, ou no primeiro semestre do ano seguinte. Então, ele vai fazer parte do ciclo ENAD, olhando aí para a avaliação teórica. Esse estudante, então, ele é inscrito no ENAD pelo coordenador de curso ou pelo procurador institucional, e ele, então, precisa fazer essa prova do ENAD, porque o ENAD ele é um componente curricular obrigatório desse estudante. Então, se o estudante não realiza a prova, né, não vai no dia do ENAD, e não justifica a sua ausência dentro de um leque de justificativas que a gente tem, ele não consegue colar grau. Então, é obrigatória a presença e a participação desses estudantes na prova do ENAD. Bom, a partir, então, do ano de 2025, né, desse ano, o ENAD teórico, o ENAD das licenciaturas, a avaliação teórica, também está servindo para uma segunda política, um segundo programa, que é o que a gente chama de Prova Nacional Docente. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a Prova Nacional Docente, depois eu volto para falar um pouco mais sobre a parte prática do ENAD das licenciaturas. Bom, essa prova, que é o ENAD, né, eu sempre gosto de frisar que a Prova Nacional Docente é a avaliação teórica do ENAD das licenciaturas. Então, antes, o ENAD ele era restrito aos egressos dos cursos de licenciatura, e desde esse ano, né, desde 2024, a gente passa a ter uma prova que pode ser feita não só por esses egressos, mas também por pessoas que já se formaram, professores, e que têm interesse em participar de processos seletivos em estados, municípios e no Distrito Federal. Bom, essa prova, que aconteceu dia 26 de outubro, com uma reaplicação dia 30 de novembro, é uma prova composta por 81 itens. Desses 81 itens, 51 itens eles são da área que a gente chama, 31 itens são do que a gente chama da área de formação geral docente, que é uma área que ela acontece em todas as provas, né? Ela é comum a todas as provas, e ela tem o objetivo de pensar um pouco o saber docente e as práticas docentes. Então, a gente tem 30 itens objetivos de formação geral docente e um item discursivo, que foi uma redação esse ano. Ano passado foi um plano de aula, né? Foi uma redação e a ideia é discutir um pouco esse processo de saber docente dentro da escola. Então, sempre olhando para o que acontece dentro da escola. Os outros 50 itens, eles são da área específica, né? Como eu disse, a gente está hoje, no ano de 2024, 2025, a gente avaliou 17 áreas, e já eu vou apresentar quais são elas. E aí, cada uma dessas áreas, ela tem uma matriz com objetos de conhecimento próprios daquela área. E a formação geral docente também tem uma matriz, né? E essas matrizes estão todas disponíveis no site do INEP para consulta.
e elas são públicas, então, desde o ano passado. Desde 2024, a gente já publicizou essas matrizes, e é a partir dessas matrizes, então, dessas competências e habilidades, que os itens da prova são pensados. Os participantes têm 5 horas e 30 minutos para realizar essa prova. Bom, eu queria falar um pouquinho como que essa prova é feita, né? Porque eu acho que não é do conhecimento de todos isso, e até para vocês entenderem um pouco desse processo. Então, hoje a gente tem dentro do INEP algumas comissões pensando esse processo de avaliação do ENAD das licenciaturas. Então, a gente tem comissões assessoras de área. Então, a gente tem uma comissão para cada área específica e uma comissão para a formação geral docente. Então, a gente tem no total de comissões, que a gente chama de CAs, 18 CAs. Essas CAs, enfim, daqui a pouco eu falo da composição delas, mas além dessas CAs, a gente tem uma comissão especial de assessoramento das licenciaturas, que é a CALIC. A gente tem a comissão de assessoramento técnico, que é a CAT, e tem os elaboradores de itens. Então, fazem parte das CAs, da CALIC e da Comissão de Assessoramento Técnico, são pessoas que a gente convida a fazer parte, são professores de universidades públicas e privadas do ensino superior e professores da educação básica. Mas eles precisam, a gente tem uma série de critérios para a gente convidar essas pessoas a fazerem parte das comissões. Então, as pessoas que compõem essa comissão não são os amigos da Ana Júlia, né? São pessoas que tem um critério a partir do qual a gente vai estudar um pouco o currículo dessas pessoas para convidá-las a fazer parte das comissões. Então, esse critério a gente chama de esqueci, ICA. O índice ele chama ICA e ele é composto pela nota ENAD daquele curso, daquela universidade, e pela nota da avaliação in loco daquele curso. Então, a partir daí, a gente gera um índice e a gente olha para esse índice e convida professores daquele curso, daquela universidade, para compor essa comissão. Uma outra exigência que a gente tem para formar as comissões é que a gente consiga garantir a regionalidade dessa comissão. Então, hoje, por exemplo, a gente tem para cada uma das CAs 9 componentes, sendo pelo menos um deles da educação básica, e os outros vão compor do ensino superior, mas a gente tem que ter representantes de todas as regiões do Brasil. Então, por exemplo, essa semana é uma semana que a gente está fazendo a revisão dessas comissões, porque a gente tem professores que se afastam da comissão para fazer pós-doc ou para sair de licença, alguma coisa, e a gente tem que recompor essas comissões. Então, a gente sempre tem esse cuidado de repor, olhando para a região e olhando para o ICA, para garantir que esses critérios, que são critérios que estão previstos nas portarias, sejam atendidos. A CALIC, então, ela vem para nos ajudar com uma leitura externa desses itens, né, que a gente monta a prova. E a CAT é uma comissão que é responsável pelo processo de revisão linguística da prova e pelas provas adaptadas. Então, esse ano a gente teve prova em braille, a gente teve prova ampliada, superampliada e prova ledor, que foram as provas solicitadas para as pessoas que têm necessidades, algum tipo de necessidade especial. Bom, e aí uma novidade que a gente teve também para o ENAD das licenciaturas foi convidar professores da educação básica para comporem essas comissões. Até então, só professores do ensino superior faziam parte das comissões. Mas a gente entende que é muito importante ter o olhar dos professores da educação básica, né? E a gente tem percebido a necessidade de ampliar a presença desses professores de educação básica nas comissões, muito embora para eles não seja muito simples eles estarem presentes nas comissões com a gente, né? Então, para vocês terem uma ideia, esse ano a gente chamou as comissões umas 6 vezes para vir em Brasília, e cada vez que eles vêm, eles passam uma semana praticamente. Então, é muito difícil para um professor da educação básica se ausentar 6 semanas do ano durante uma semana inteira. Porque, diferente dos professores da universidade, que conseguem ajustar os horários com mais facilidade, os professores da educação básica eles têm mais dificuldade em conseguir um colega para substituir a aula, né? E para que os estudantes também não fiquem sem as aulas daquele componente específico. Mas a gente vem tentado e vem conversado com a Secretaria de Educação no sentido de garantir a presença desses professores nas nossas comissões. E os elaboradores de itens são aqueles responsáveis por enviar os itens a partir de encomendas que são feitas pelas comissões. Então, hoje mesmo, a gente está publicando o resultado do edital de elaboradores de itens que a gente teve, né, agora em 2025,
para que esses elaboradores de item já venham trabalhar com a gente em janeiro, para que a gente comece o processo de 2026 já em janeiro. Então, para vocês terem uma ideia, a gente teve 2.763 currículos enviados para esse edital de elaboradores de item, para as áreas que vão fazer parte da prova de 2026. Bom, aqui eu trago, ficou bem pequenininho, mas só para vocês entenderem um pouquinho. Quando eu falo em ENAD das licenciaturas e em PND, tudo que a gente faz lá é multiplicado por 17. Eu falo que tudo que a gente trabalha no ENAD das licenciaturas é grande. Então, aqui só para vocês terem uma ideia assim, do tamanho da tabela, né, que tem aí as 17 áreas que a gente está fazendo o processo avaliativo no ano de 2025, e o número de participantes que a gente teve dentro dessa prova. Então, a gente teve um total de 1.087.000 inscritos, 203 participantes inscritos na prova da PND, do ENAD das licenciaturas em 2025. E mais da metade desse número com participantes do curso de pedagogia. Então, a gente teve 560.000 estudantes, participantes ou formados em pedagogia fazendo essa prova. Que foi o nosso quantitativo maior, e um quantitativo menor para o curso de computação, licenciatura em computação, para 4.237 participantes. Bom, a PND, então, ela faz parte de um programa maior, que é o Programa Mais Professores para o Brasil. Então, o presidente Lula sancionou esse decreto em janeiro de 2025, e o primeiro eixo dessa política, desse programa, é a PND, então, que visa estimular a seleção e o ingresso de docentes nas redes públicas. Então, tem outros 4 eixos que envolvem esse programa, atratividade para as licenciaturas, alocação de professores, que envolvem bolsas associadas a esses processos, essas bolsas aí fomentadas pela CAPES, a formação docente, que é um portal que foi criado no MEC para trazer cursos de formação e de formação continuada para os professores, e a valorização dos professores por iniciativas aí do governo, em descontos e incentivos aos professores, aí também com a carteirinha docente, que o presidente Lula vem entregando em muitos estados do país. Bom, eu vou me ater aqui à Prova Nacional Docente, que é a fatia que me cabe, um pedacinho dessa fatia que me cabe hoje. E a Prova Nacional Docente, então, ela vem com a intenção de subsidiar os estados e os municípios com uma nota que possa que esses estados e municípios possam fazer uso nos processos seletivos deles. A Prova Nacional Docente não é um concurso, então ela é o ENAD das licenciaturas, e aí a gente está gerando para o ENAD das licenciaturas uma nota para o curso e uma nota individual. Com essa nota individual, o participante se candidata aos editais que estão abertos aí nos estados e nos municípios. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia do quantitativo de estados que aderiram à Prova Nacional Docente. Então, a gente passou por um processo de adesão aí no início do ano, de fevereiro a junho, e a gente teve 22 estados brasileiros que aderiram à Prova Nacional Docente, e essa adesão significa interesse em fazer processos seletivos fazendo uso dessa nota. Desses 22 estados, a gente tem 18 capitais, e a gente tem 1.508 municípios que aderiram a esse processo. O que a gente consegue vislumbrar que foi uma adesão bastante grande para a prova, e o que a gente tem de notícia da Secretaria Executiva do MEC é que a gente tem mais de 200 editais abertos hoje para fazer uso da nota da Prova Nacional Docente para ingresso nas redes. O que, ao meu ver, e aí eu vou falando enquanto Ana Júlia e no que eu venho participando de discussões, tem sido bastante interessante olhar como as redes vêm reagindo a esses editais, porque como as redes querem trazer bons professores para dentro do seu quadro, a gente acredita que a gente ter uma grande quantidade de editais abertos e esses professores circulando pelo país, isso possa, de alguma forma, incentivar que as redes olhem um pouco para o processo de valorização docente que elas têm dentro de cada uma dessas redes.
ampliando aí a carga, o salário, diminuindo um pouco a carga de trabalho desses professores, para incentivar que esses professores venham trabalhar nas suas redes. Bom, para o ano de 2026, a prova que já não era pequena, né, com 17 áreas, vai ser ampliada. E a gente entende a justificativa, né, e a necessidade da ampliação dessas áreas, uma vez que as áreas que eu vou citar agora também são áreas previstas dentro do processo da educação básica e que precisam de professores. Então, a gente vai ter, para o ano de 2026, além das 17 áreas, ciências da natureza, dança, espanhol e teatro. Então, a gente vai ter 21 áreas sendo avaliadas, lembrando que a área, quando ela passa a fazer parte da PND, automaticamente ela passa a fazer parte do ENAD. Então, essas áreas vão também precisar inscrever seus estudantes no ENAD e fazer o processo de avaliação da prática, que é o processo que eu vou falar um pouquinho agora. Bom, então falei um pouco da parte teórica do ENAD das licenciaturas, né, que a prova nacional docente está contida dentro do ENAD das licenciaturas na parte teórica, e agora eu vou falar um pouquinho, né, os 5 minutos que me restam, sobre a avaliação da prática, que é uma avaliação nova também, que acontece agora na ENAD das licenciaturas. Então a gente está no 2º ano da avaliação da prática. Essa avaliação da prática, ela acontece, ela envolve 3 sujeitos nessa avaliação, que é o estudante que está fazendo o seu estágio supervisionado, o professor da escola, que a gente está chamando aqui de professor supervisor, que é o professor que recebe esse estudante no estágio supervisionado, e o professor da universidade, que é o professor orientador, que é o professor responsável pela disciplina de estágio dentro da universidade. A gente já sabe, né, isso aqui não é novidade para ninguém que está aqui, que a gente tem a obrigatoriedade das 400 horas do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura. Então, a avaliação da prática, ela vem compor um processo avaliativo dentro desse estágio supervisionado, que já é para acontecer normalmente dentro dos cursos de licenciatura. O estudante, então, o coordenador de curso inscreve esse estudante, inscreve o supervisor e inscreve o orientador na plataforma, no sistema ENAD. E esse estudante, ele precisa, então, colocar um plano de aula dentro dessa plataforma. E o professor da escola, o professor orientador, ele vai avaliar essa aula. Então, uma coisa que é importante frisar é que a gente sabe da limitação dessa avaliação, né, quando a gente fala que o professor supervisor vai avaliar uma regência desse estudante. É claro que a gente queria fazer um processo muito mais contínuo, né, progressivo em relação a essa avaliação da prática. Mas acho que isso é um processo que a gente precisa caminhar junto e entender como isso pode acontecer. Então, nesse momento, como está desenhada a avaliação da prática? O estudante se inscreve, né, dá a aula dele, o professor supervisor ele faz a avaliação dele, o professor orientador, que é da universidade, também faz a avaliação dele, olhando para todo esse processo. A gente sabe também de algumas limitações dessa avaliação, que a gente já percebeu a partir das análises dos primeiros resultados. A gente tem 3 questionários, né, que compõem esse processo da avaliação da prática. Esses instrumentos estão todos disponíveis no site do INEP, eles são públicos, tá? E eles estão passando por um processo de reformulação, inclusive essa semana lá dentro do INEP. A gente está com uma comissão olhando para esses instrumentos e discutindo um pouco a partir de todas as conversas que a gente teve ao longo desse ano pelo Brasil, e a gente visitou várias instituições, tanto de ensino superior como de educação básica, para entender um pouco como é a repercussão desse instrumento dentro das redes. Então, a gente já tem uma proposta para um novo instrumento, né, que está sendo discutido neste momento. E aqui, só para vocês enxergarem um pouco em números, né, os quantitativos da avaliação da prática. Então, essa avaliação da prática ela é dividida em períodos, né, porque era mais fácil para a gente acompanhar assim, mas a partir do ano que vem ela vai ser contínua, ela não vai mais ser dividida em períodos, né, porque a gente tem diferentes calendários em diferentes instituições. Para 2024, a gente teve no primeiro período 56.312 inscritos e 46.841 instrumentos respondidos. Essa diferença é porque muitas vezes os estudantes se inscrevem, mas não completam o processo, e também porque muitas vezes os estudantes se inscrevem e os supervisores não completam o processo. Vale lembrar
que uma vez que o estudante faz a inscrição dele, posta o plano de aula dele e dá a aula dele para o supervisor, a parte que cabe a ele do ENAD está cumprida. Né? Então, mesmo que o supervisor de estágio não faça a parte dele, que é avaliar esse estudante, que para a gente seria muito interessante que isso acontecesse, o estudante ele não é penalizado de forma nenhuma. Okay? Para o segundo período de 2024, a gente teve uma diminuição no número de participantes por uma série de problemas, e a gente também tem ciência desses problemas, e o sistema é um grande problema ainda. Para o ano de 2025, a gente conseguiu ter um aumento aí, só no primeiro período, da quantidade de inscritos. Então, a gente teve aí 53.115 questionários respondidos, né, instrumentos respondidos, para o primeiro período de 2025, e o segundo período se encerrou na sexta-feira passada, para o estudante. Tá? Bom, a ideia, então, que eu acho que eu queria deixar uma reflexão para já encerrar minha fala, né, e respeitar aí o tempo, que a gente pensar um pouco, enquanto formadores de professores que somos, ou pelo menos as áreas de pesquisa que a gente está envolvido, que professores a gente quer formar para esse país. E entender esses processos avaliativos que o INEP vem trazendo, que são novos processos, como tentativa da gente fortalecer a formação de professores dentro do Brasil. Então, eu me coloco à disposição e estou sempre aberta aí a sugestões e a críticas que possam acontecer, lembrando que é um processo que está em construção e que a gente precisa construir esse processo junto. Então, embora eu seja docente aqui da Universidade de Brasília, assim como muitos de vocês são, eu estou nesse momento ocupando esse cargo, mas em outros momentos podem ser qualquer um de nós que esteja lá. E eu conto com a participação de vocês para que a gente possa construir isso da forma mais democrática e que funcione, que a gente consiga, de fato, avançar no processo de formação de professores. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Ana Júlia. Eu anotei várias coisas, eu tenho certeza que todo mundo anotou também muitas coisas. A Prova Nacional Docente, sobretudo, a novidade, como você nos aponta, tem sido talvez um dos maiores pontos ali de desafios que a gente tem que superar. Eu acho interessante, e aí depois eu já vou pedir para você ir pensando, quando a Ana diz assim, a Prova Nacional Docente não é um concurso. Contudo, muitos estados têm utilizado a nota da Prova Nacional Docente para o ingresso nas redes, Então, ela acaba se materializando como um concurso. Então, fica aí a provocação, Ana, para você ir pensando. Além de destacar a fundamentalidade, talvez a grande novidade, que é o papel do professor da rede como avaliador no processo do exame, Então, isso também é uma novidade, que a gente tem tido também muitos desafios, sobretudo no cadastro desses professores, no acesso, Eu falo aqui da minha realidade como uma professora que tem visto esse desafio se concretizar dentro do curso. Eu sou do curso de Ciências Biológicas também, assim como você. E eu imagino que isso, e os seus números mostram que isso tem sido uma realidade no Brasil todo, 10 mil pessoas ali que, por algum motivo, no primeiro recorte de 56 para 46 mil, que não conseguiram. Mas vamos ouvir agora a Ana Paula. Ana Paula, querida, muito obrigada. Ana Paula, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Opa! Olha o boicote aqui, falei no Rio de Janeiro. Ana Paula, por favor, querida, está com você. Bom, eu vou começar em pé, mas tem uma hora que eu acho que eu vou ter que ir ali para poder ver a apresentação que não apareceu ainda. Eu vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelo encaracolado até o ombro, estou com vestido estampado e um blazer azul e um óculos de aro azul também. E um botãozinho da UFRJ, que é a instituição a que eu estou filiada. Então, eu queria começar agradecendo primeiro o convite que foi feito ao Fórum DIN, que é um fórum de diretores de unidades acadêmicas, departamentos, centros e órgãos equivalentes de educação, e que, por consequente, faz todo o processo de formação de professores, trabalha com isso. Aqui nós temos
vários colegas do Fórum DIN que estão aqui, aumenta a responsabilidade, viu, gente? Eu brinquei com eles falando, é muito mais fácil quando a gente está fazendo uma palestra por nós. E aqui eu estou representando um coletivo. Então, agradecer a organização do evento, ao convite que foi feito ao Fórum DIN, e também agradecer aí, cumprimentar a colega do INEP, dizer que a gente tem plena consciência de todos os desafios. Eu estou falando isso porque eu vou fazer algumas críticas. Mas a gente tem plena consciência de todos os desafios e, principalmente, desse momento que o INEP vem se reerguendo com muita seriedade, como um órgão de referência, depois de um processo muito difícil no último governo. Então, mas faz parte também do lugar de diretora de Faculdade de Educação, está trazendo aqui alguns dados para a gente estar pensando e algumas reflexões para a gente estar pensando os desafios hoje da formação de professores e aí, claro, centrando a discussão no ENAD e no INEP, ou no ENAD e na formação docente. Antes de começar a falar de trazer a minha apresentação, eu queria aproveitar esse espaço que a gente está trabalhando com a formação docente. Na hora que a gente foi apresentado, vocês devem ter ouvido, se não ouviram eu falo agora, eu sou da área de educação de jovens e adultos. E a educação de jovens e adultos, eu não só pesquiso a área, mas antes de ser professora universitária, eu atuei 11 anos dentro dos canteiros de obras, na construção civil, alfabetizando operário. E o que a gente vive hoje nesse país não condiz com uma luta pela educação. Porque, na verdade, se a gente quer uma educação de qualidade e continua fechando sucessivamente inúmeras escolas, a gente está indo pelo lugar errado. Não tem uma semana que a gente não tenha notícias de escolas de educação de jovens e adultos sendo fechadas. É bom lembrar que essas pessoas que não se alfabetizaram, que hoje procuram as escolas, são as mesmas pessoas responsáveis por todo o pagamento de impostos que sustentam as instituições públicas e pela construção desse país. Então, é um absurdo o fechamento de escolas que a gente vem presenciando nesse país. Como professora que atua com a EJA, a gente tem que aproveitar cada espaço público para poder reivindicar a continuidade das turmas de educação de jovens e adultos, das escolas de educação de jovens e adultos, que já há alguns anos vêm sendo consecutivamente fechadas, sob a alegação de que não há demanda. Não há demanda num país onde o IBGE aponta mais de 9 milhões de pessoas ainda não alfabetizadas. E aí a gente precisa explicar esse não há demanda. Mas vamos nós para a temática que me traz aqui. E aí é importante falar que, nesse momento, eu falo do lugar de uma diretora de faculdade de educação que está, se a Ana, Júlia, está na ponta, construindo essas avaliações, a Ana Paula está na ponta, vivendo dentro das IES, o que significa essa avaliação numa estrutura que já tinha um funcionamento, que a gente já tem uma série de questões que eu vou estar apontando aqui. Então, eu já ia falar, pode passar, mas sou eu mesma que passo, gente. Eu primeiro começo trazendo algumas questões que eu considero norteadoras. A primeira delas é se partirmos do pressuposto de que qualquer exame de avaliação deve deixar clara a finalidade do que se avalia, cabe questionar o que está sendo avaliado no ENAD das licenciaturas e qual a finalidade dessa avaliação. Então, assim, por que eu falo isso? A gente tem a portaria 359 de 2005, que vai estar ali apontando os objetivos do ENAD. Aí vamos nós. Aferir o desempenho dos estudantes em prova teórica e suas percepções sobre o processo formativo da graduação, avaliar com os fins diagnósticos os conhecimentos, as competências e as habilidades práticas desenvolvidas pelos estudantes na graduação, bem como levantar informações a respeito das características, condições e atividades práticas realizadas. Esse é o objetivo que está na portaria 359 de 2025. Se a gente vai para a portaria 392, também do ano de 2025,
a gente vai ver uma outra indicação, que é também os resultados individuais da avaliação teórica do ENAD para os estudantes dos cursos de licenciatura poderão ser utilizados no âmbito da Prova Nacional Docente. O INEP compartilhará com os sistemas de ensino que aderirem à PND, a Prova Nacional Docente, os resultados individuais do ENAD das licenciaturas 2025 dos estudantes inscritos na referida prova nos termos do respectivo edital. E aí a gente tem a fala da Ana aqui, reafirmando isso, logo anterior à minha, e que traz para a gente alguns questionamentos. Qual é a finalidade da prova do ENAD? O que se busca avaliar? Que professores que a gente está tentando formar? Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas eu fiz o exercício de olhar na internet cursos preparatórios para o ENAD. E a gente está abrindo um novo mercado. Nós temos vários anúncios de cursos preparatórios para o ENAD. Se a finalidade é, voltando lá, aferir o desempenho dos estudantes em prova teórica e suas percepções sobre o processo formativo da graduação, como que esse tipo de preparação de um curso, que é o que a gente tem visto, são várias as instituições, as empresas educacionais, fazendo o movimento de preparar o estudante para fazer o ENAD, abrindo aí um novo mercado. Então, essa é uma das preocupações que eu queria colocar aqui hoje. Quando a gente tem... A segunda questão é, se uma das propostas é dar maior protagonismo aos professores da educação básica na formação docente, será que a forma como o ENAD das licenciaturas está sendo implantado favorece isso? A gente vai ter uma mesa, eu acho que hoje ou amanhã, sobre o adoecimento docente. A gente cada vez consegue perceber uma categoria extremamente adoecida. Adoecida pela sobrecarga, adoecida pela sensação de estar sempre correndo atrás e nunca dando conta de tudo que tem que dar conta. E aí eu fico pensando, e eu vou falar um pouco sobre isso no instrumento que o Fórum DIN construiu, a partir do instrumento que o Fórum DIN construiu, sobre essa forma do protagonismo dos professores da educação básica. Como é que isso vem, não só trazendo uma sobrecarga para esses professores, mas também abalando, de certa forma, a relação que algumas universidades, algumas instituições de educação superior já haviam constituído com as redes de educação básica. E que hoje, a partir do ano passado, da avaliação do ENAD de 2024, a gente começa a ver aí algumas questões que abalam essa relação. Eu vou trazer um pouco disso no movimento que nós fizemos no Fórum DIN. Então, assim, a gente tem, pelo lado na organização, a mobilização de diferentes sujeitos. E a gente tem a equipe do INEP, que volta, que está ali no começo, mas deveria estar no final também, os pesquisadores institucionais ou procuradores, diretores de unidades acadêmicas, coordenadores de curso, professores, orientadores e orientadoras, professores, supervisores, supervisoras e estudantes. Então, assim, a gente tem uma gama de pessoas mobilizadas, e aí não só de 3 em 3 anos, mas durante todo o ano. Virou um trabalho que é em loop. A gente sai de uma avaliação, entra em outra, e a gente tem aí um trabalho contínuo nessa avaliação. E, do lugar de diretor, eu posso dizer que isso tem trazido uma série de questões para a gente. Uma professora que assume a coordenação de curso, quando tem função gratificada, é coisa de pouquinho mais de R$1.000. Ela já tem uma série de atribuições que fazem parte do seu fazer enquanto coordenadora de curso. Só que aí ela recebe mais uma gama de atribuições com relação ao ENAD, que não é algo que é de 3 em 3 anos ou bianual, que é algo que é constante. Então, eu acho que esse é um elemento que a gente precisa refletir muito sobre a forma como isso está sendo encaminhado. E aí eu estou dialogando com a Ana mesmo.
Então, assim, a gente precisa refletir muito sobre como que isso... Porque, por exemplo, um professor universitário ele tem que dar conta de ensino, pesquisa, extensão e gestão para progredir na carreira. Quando ele vai para a gestão, e eu digo por experiência própria, a gente abre mão de muitas das dimensões da nossa carreira. Só que, hoje, ser coordenador de curso acaba penalizando ainda mais essas pessoas. Porque, por exemplo, eu estou numa universidade que tem 27 licenciaturas. Então, 17 estão sendo avaliadas. Significa que esses coordenadores, a Faculdade de Educação, que é responsável pela parte prática, pela prática de ensino, ela tem que mobilizar vários cursos, fornecendo aí a esses cursos os dados dos professores supervisores, dos professores orientadores, e aí a gente vem recebendo com muita desconfiança esse convite para que as pessoas passem os seus dados. E a gente fica pensando na lei de proteção de dados, como é que fica nessa história? Porque é CPF de professor para um lado, CPF de professor para o outro. Então, muitos professores, na hora que nós conversamos, e eu venho de uma instituição que, há muito tempo, no seu projeto político-pedagógico, já existe a regência, a prova de regência, já existe essa interlocução direta com visitas, acompanhamento às escolas. E aí a gente começa a ver antigos parceiros nossos que estavam conosco na formação dos nossos estudantes, tendo uma relação de desconfiança e falando, opa, calma aí, a partir daqui não. Então, um cuidado que eu acho que a gente precisa ter é como é que essas provas vêm abalando esses relacionamentos que já estavam constituídos. Se, por um lado, possibilita que algumas instituições que não tinham essa interlocução passem a ter, por outro, também traz esse outro elemento que nos preocupa muito. E aí eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco do documento do Fórum DIN, para vocês poderem ter ideia das respostas desses professores. E aí a gente tem os professores supervisores. Quando a gente olha a 4 de 2024, primeiro, eu fiquei muito preocupada. A gente fez sucessivos debates na Faculdade de Educação da UFRJ sobre a 4 de 2024. Desde o documento, o projeto de lei, né, até a minuta, até a resolução. E aí, nessas discussões, uma coisa que nos chamava a atenção é que não existia a palavra Faculdade de Educação. E aí a gente via uma atribuição muito grande. Eu sou pesquisadora e sou atuante também da extensão universitária, e aí uma surpresa nossa, nessa discussão da extensão universitária, sendo direcionado para a escola. A gente já tinha o estágio supervisionado sendo direcionado para a escola, e a gente tem também a extensão universitária, quando a gente já tinha, nos fóruns de extensão, avançado numa perspectiva muito mais abrangente do conhecimento, envolvendo aí grupos comunitários, envolvendo, assim, estrategicamente e politicamente, até para a defesa das instituições de ensino superior, de educação superior, é importantíssimo que a gente mantenha a extensão para além da escola. É importantíssimo que a gente possa disputar corações e mentes que estão sendo disputados hoje por grupos de extrema-direita a partir dessa interlocução que a universidade tem com as escolas, com a comunidade como um todo. Eu lembro que, assim, eu coordeno um programa de educação de jovens e adultos. Nesse programa de educação de jovens e adultos, a gente teve sucessivos cortes na universidade, e com esses cortes, a gente começou a fechar algumas turmas que serviam para a formação dos nossos alunos, turmas que serviam para interlocução com as diferentes comunidades. E aí, no meio, eu fui, a cada turma, a cada turma, eu vou acelerar, juro, a cada turma que a gente fechava, a gente fazia o movimento, eu fazia o movimento de acompanhar toda a equipe para a gente explicar para os moradores. E eu lembro que, numa delas, uma senhorinha levantou a mão e falou assim, professora, eu quero saber onde que a gente vai se manifestar para que a gente possa garantir que a turma continue. Porque a universidade tinha tido cortes e a gente não tinha mais bolsa para manter as turmas. Ela falou assim, a gente quer saber onde é que a gente vai se manifestar.
E, assim, é interessante porque, naquele momento, a gente via ali aquela pessoa entendendo a importância da universidade estar naquele espaço, o que muitas vezes a gente não consegue estando só nos ambientes da escola, mas que é importante também essa interlocução com os grupos comunitários, com as associações de moradores. Mas vamos nós que já me mandaram um papelzinho. Aqui, a mobilização desses sujeitos, ela é regida também por cronograma, prazos, procedimentos técnicos, a necessidade de acompanhamento de todos os atos, editais e comunicados referentes ao ENAD, pelas IES, tudo eu tirei de documentos do INEP. Responsabilidade das instituições de educação superior e dos estudantes. Então, assim, a gente tem um movimento que é um movimento contínuo, o ano inteiro, que vai envolvendo cronograma, prazo, que traz mais uma atribuição, não só para as IES, como para as instituições de educação básica também, e seus diferentes sujeitos. Aí vamos nós, que aí eu vou entrar na ação do Fórum DIN. Quando a gente discutiu, né, a gente já vinha discutindo, desde encontros anteriores, a 2024 e o ENAD. E aí, quando surgiu o convite, a gente, de participação na ENALIC, a gente discutindo em reunião dos diretores, a gente resolveu fazer um movimento de buscar elementos para poder fazer essa fala que eu estou fazendo hoje. E nessa busca, e a do Hamilton de ontem também, e a da Lueli. Então, assim, nesse movimento, nós construímos duas questões, né? Uma foi uma live, que a gente começou a ampliar essa discussão, buscou ampliar essa interlocução, e a outra foi, lives, e a outra foi a elaboração de um instrumento, né, de sondagem nacional, que não tem caráter censitário, mas que é representativo, em virtude da quantidade de respostas que a gente vem recebendo, que se assemelham, que vai estar aí trazendo algumas questões sobre a 4 de 2024 e o ENAD. O instrumento tinha 10 questões, sendo que algumas dessas questões tinham desdobramentos. Então, vamos nós. Nesse instrumento, nós buscamos identificar questões como as instituições promoveram reuniões internas para discussão da Resolução 4 de 2024 e da proposta do ENAD, porque muitas vezes as questões chegam para as instituições sem que haja uma discussão. Mas como é que isso, a partir da chegada, a instituição trabalha isso? Então, a gente buscou verificar isso. A unidade se posicionou com relação à Resolução 4 de 2024, porque nós tivemos dois movimentos, né? Um movimento que foi antes da minuta, de discussão da minuta, que aí nós tínhamos a possibilidade de nos posicionar, e depois da minuta também, se nós, enquanto instituições, nos posicionamos. A instituição conseguiu realizar a inscrição de acordo com as orientações do MEC, aí eu estou falando especificamente sobre o ENAD. Foi produzido algum documento por substituição sobre as novas diretrizes do ENAD? Houve alguma dificuldade de interlocução com as escolas da educação básica para a realização da prova prática? Então, assim, essas foram questões presentes na discussão, e aqui eu trago alguns resultados. A gente verificou que algumas instituições produziram cartilhas, guias dos estudantes, o INES produziu um vídeo explicativo em Libras, e aqui a gente tem algumas afirmações, né, feitas pelos dirigentes. Alguns coordenadores relataram que os supervisores estavam se negando a participar do processo por conta dos problemas do sistema e da demora no pagamento. E aí, particularmente, eu sou professora de estágio da EJA, e particularmente eu vivi uma situação inusitada. Eu cheguei numa escola à noite para fazer, porque a EJA ela é majoritariamente noturna, né? Eu cheguei numa escola à noite para fazer um trabalho com a extensão universitária, e, de repente, uma professora pegou e foi lá na sala, e eu falei, você vai trazer sua turma também? Ela, não, eu queria falar com a senhora, porque me disseram que a senhora é diretora da Faculdade de Educação da UFRJ. Porque é um absurdo, vocês colocaram a gente para trabalhar e nós não recebemos.
Então, eu vou dizer para a senhora, eu não vou receber mais seus alunos aqui. Eu sempre recebi sem cobrar nada. E agora que falaram para a gente que ia pagar e não pagaram, eu não quero mais receber. Falei, Jesus, então assim, o quanto que essas questões, elas precisam ser muito bem trabalhadas antes da gente começar esse processo, porque, na verdade, a gente que está na ponta acaba recebendo algo que não diz respeito à nossa possibilidade de resolução. E aí, deixa eu acelerar aqui, que já me disseram que está acabando. Houve muitas dúvidas sobre os procedimentos a serem seguidos, há muito problema técnico, todo mundo reclamando do sistema ENAD. Os professores das escolas têm dificuldade em acessar o portal e muitos não receberam pagamento referente ao ano passado, de modo que ficaram com receio de fazer de novo. Eles falaram, é muito trabalho, e aí vocês oferecem R$100. E assim, eu fico pensando, gente, o quanto que a gente, na educação, vai se acostumando a ser maltratado e vai se acostumando a receber pouco. O quanto que a gente... Porque se você pega, por exemplo, eu sou uma doutora em linguística, se você pega qualquer pessoa com o nível de escolaridade, com os anos de experiência que eu tenho nos outros órgãos, provavelmente vão estar recebendo o triplo ou quíntuplo do que eu recebo como professora universitária, assim como os professores da educação básica também. Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ficar muito atento. Como que você, de fato, valoriza os professores? Os professores e supervisores de estágio que estão nas escolas tiveram dificuldade de cadastro, de acesso ao sistema, desconforto e se sentiram desvalorizados. Aí uma pessoa colocou, a escola não tem tempo para mais uma avaliação, o professor é avaliador do INEP, mas quem escreve, quem suplica a avaliação da prática para o supervisor somos nós das IES, especificamente as coordenações do curso. Quem paga é o INEP, e até hoje esse pagamento não se efetivou. Por isso, foi mais difícil ainda convencer os supervisores da avaliação da prática do ENAD 2025. Alguns professores das instituições escolares parceiras têm se recusado a receber estagiário por não quererem participar da versão desse ano. E aí, a gente tem uma outra preocupação, que é como que isso acaba interferindo no vínculo que já existia entre as faculdades de educação e as escolas de educação básica. E a utilização dos resultados do ENAD para a prova nacional docente, prevista na portaria MEC 392/2025, provocará uma desconfiguração ainda maior do exame e uma alimentação das empresas de educação na organização de cursinhos preparatórios, que isso a gente vem já acompanhando também. Bom, vou rapidamente falar de desafios para as IES, que é de que formas podemos trabalhar para que as avaliações externas não abalem as relações já estabelecidas entre as IES e as instituições de educação básica. Como defender os projetos políticos pedagógicos de formação das instituições no momento em que somos instados a responder questões que neles não estão presentes, como a discussão de habilidades e competências. Alguns desafios para o INEP. Como reivindicar a importância do lugar da prática sem instrumentalizar a formação docente e desvalorizar o lugar fundamental da teoria na formação de professores. Porque tanto o ENAD quanto a 4 de 2024, a impressão que dá, às vezes, quando a gente faz uma leitura crua, manda para a escola que a escola vai ensinar esse cara a ser um bom professor. Eu acho que a gente precisa reivindicar, sim, o papel formador das instituições de educação superior, a gente precisa reivindicar toda a potencialidade da teoria para a formação prática desses professores. De que forma envolver os professores da educação básica sem com isso aumentar ainda mais sua carga de trabalho? Esse é um outro desafio para o INEP. Se um dos objetivos apontados pelo INEP para a realização do ENAD é produzir mais evidências que podem subsidiar a formulação de políticas públicas de regulação, supervisão, financiamento, expansão de oferta e indução de qualidade da educação superior, como um processo que vem causando tanto mal-estar docente pode cumprir sua finalidade? Será que a realização do ENAD das licenciaturas ajuda as IES a formar professores da educação conscientes de seu papel social? Corremos o risco de que os cursos venham a treinar seus estudantes
para somente responder às habilidades e competências esperadas, provocando o estreitamento do currículo e o desestímulo à diversidade e às inovações. Eu não sei se vocês perceberam que eu começo fazendo perguntas, mas, na verdade, são perguntas para as quais eu já tenho resposta, ou penso ter. Então, chega um momento em que o ponto de interrogação até sai. E, será que a insistência em atribuir à formação de professores as dificuldades enfrentadas pela educação básica não acaba por nos levar a ocultar uma discussão muito mais profunda sobre a desigualdade educacional enfrentada pela população brasileira e a ausência de valorização e de condições de trabalho dos profissionais da educação? E agora, já me avisaram mais de uma vez que meu tempo encerrou, eu vou encerrar com Rubem Alves dizendo o seguinte: para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Eu acho que as palavras de Rubem Alves ajudam a gente a pensar os processos avaliativos na formação docente. Obrigada. Uau! Obrigada a você, obrigada a vocês. Que aula, né, gente? A gente fica morrendo de pena de aparecer ali a moça com um papelzinho, dá vontade de dizer, não levanta esse papelzinho não, vamos escutar mais um pouco. Agradecendo a potência dessas duas mulheres. Eu vou aproveitar que a Raquelzinha está aqui e eu vou pedir um favor para vocês. Eu quero fazer um registro em nome dessa mesa de mulheres e pela vida das mulheres. Vamos todo mundo fazer assim, mulheres vivas, bem bonito para sair nas redes do Enalic? Bora, gente. No 3, tá? 1, 2... Oh, peraí que ela está dizendo para eu operar, então eu tenho que operar. 1, sobe. Vai. 1, 2, 3. Mulheres vivas! Muito obrigada. Bom, a gente tem muitas inquietações aqui nesse debate. E eu acho que a gente teve uma escolha muito acertada quando nós trouxemos as duas pontas. Nós trouxemos o INEP, a gente precisa dialogar com as agências, né? A gente precisa estar junto das agências e ocupar os espaços quando as agências nos permitem. Então, nisso, eu quero dizer que eu fico muito tranquila, muito feliz de ver a Ana Júlia. Como eu disse, eu conheço a Ana Júlia de outros espaços, como uma formadora de professores, como alguém que se interessa pela formação de professores, que trabalha com formação de professores, e a gente fica feliz quando tem uma das nossas nessas agências. E eu acho que é uma escolha acertada do Enalic trazer para cá a agência com a qual a gente precisa dialogar. E é ainda mais acertado quando a gente traz a outra ponta, que é a professora que está lá na Faculdade de Educação e que tem vivenciado, literalmente, cotidianamente, os desafios de uma prova nacional docente, que, como eu disse, embora não seja um concurso, acaba configurando-se como um concurso, mas que traz tantos outros desafios. Então, a gente tem uma série de... Acho que já recolheram as questões que vocês... Opa! Tem várias questões aqui. Eu vou falar a primeira, que eu anotei aqui no meu caderninho, e já tinha falado com a Ana Júlia antes. Enquanto isso, eu vou tentar categorizar aqui para fazer a de vocês, tá certo? Então, Ana, eu acho que a primeira coisa que eu queria que você falasse para a gente é isso. Como é que fica essa relação? É um concurso? Não é um concurso? Quem não faz essa prova, vai então ter chance de acessar a rede? Ou não, se as redes decidirem que a única forma de acessar é por meio da prova? Como é que a agência tem pensado isso? Tá? Enquanto isso, eu vou ler aqui para categorizar as perguntas. Bom, queria agradecer, né, a Ana pelas provocações. Como eu estava dizendo aqui para ela, para algumas eu tenho algumas respostas, para outras a gente vai precisar pensar junto, né? E como a Jaque estava falando, bom, muito disso que é trazido, né? Muito disso que é trazido, eu também vivenciei enquanto professora, né? E tenho certeza que, estando lá no INEP, a gente tem tentado botar um olhar sobre essas questões que a gente sabe que são delicadas dentro das universidades e dentro da educação básica, né? Mas também é importante pensar que a gente está falando de uma avaliação a nível de Brasil, e esse país é gigante, vocês sabem disso, e de toda a diversidade que esse país traz, né?
Bom, então, quando a gente começa, vou começar pela pergunta da Jaque, mas eu anotei aqui também algumas provocações que foram feitas durante a fala da Ana, que eu acho que são importantes trazer. A Prova Nacional Docente, por si só, não é um concurso, mas ela serve como uma nota que vai poder ser utilizada dentro de um processo de seleção dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Existe até uma indicação de que não seja o único instrumento utilizado para esse acesso à rede, né? Então, que existam outras formas também de selecionar esses professores. Mas vale a pena também lembrar que, e eu concordo que pode ser que a gente esteja restringindo de alguma forma, trazendo essas notas para dentro da PND, mas que tem um estudo mostrando que os estados e os municípios, eles não fazem com seleções de professores, os estados há 7 anos e os municípios há 5 anos. E a justificativa é sempre a mesma, por falta de recurso. Então, hoje a gente tem as redes públicas praticamente com professores temporários dentro delas, e a iniciativa de trazer a PND é tentar, de alguma forma, ampliar a presença de professores efetivos dentro da rede. Que a gente sabe que, muitas vezes, a contratação de professores temporários é a forma mais barata da gente estar contratando professores para dentro das redes. E quando você traz um concurso para professor efetivo, você acaba ampliando a responsabilidade e o compromisso desse professor com aquela rede. Então, essa é uma tentativa, embora a gente não tenha garantia que a PND seja utilizada para processos de professores efetivos, e isso não tem como o INEP impor que aconteça, porque essa iniciativa é do Estado e do município, mas a gente sabe que isso está acontecendo, mas a gente também sabe que o Ministério Público, que é quem fiscaliza isso, já nos acionou e comunicou que os entes federativos que continuarem fazendo uso da PND para concursos de temporário vão ser notificados, na tentativa de, vou botar aspas aqui, tá? De forçar os estados e municípios a abrirem concursos de professores efetivos. E esse é o objetivo. Mas a gente não tem, enquanto INEP, não é uma posição do INEP, né? Não é um propósito do INEP impor isso, até porque os estados e municípios eles têm essa liberdade de escolha e eles respondem ao Ministério Público. Então, a tentativa da PND é que a gente amplie o acesso de professores, a seleção de professores efetivos para dentro das redes. Mas a gente não teve isso num primeiro momento, mas a gente tem a expectativa que isso aconteça ao longo do tempo. Tá? Bom, com relação... Posso só responder aqui um pouquinho? Com relação... também não sei se eu vou esperando surgir o tema, que eu posso voltar, mas está anotadinho aqui, do que a Ana Paula. Porque eu não sei se também queria contemplar as perguntas da plateia, mas aí eu volto depois para o que a Ana está falando. Acho que aquele ali acabou a bateria. Mas não acabou a bateria do povo aqui não, viu? Tem muita questão. Ainda sobre o PNE, sobre esse mesmo tema, né, sobre a Prova Nacional Docente, a gente tem ainda a questão de o incentivo à seleção de professores temporários, né, que é colocado, e sobre o fato de que alguns estados não aderiram, né? Por que alguns estados não aderiram? Então, é uma questão também que é trazida aqui. Eu vou deixar essas duas, porque você já foi em parte... respondeu e a gente deixa elas separadinhas aqui, mas eu vou trazer algumas questões que são mais gerais, professora Ana Paula, que eu acho que dialogam muito com o que a senhora coloca, que é o seguinte: considerando que o ENAD das licenciaturas é a continuidade da vigência da Base Nacional, de forma a famigerada Base Nacional da Formação para professores, indaga aqui o professor. Uma vez que estão alinhados as mesmas competências, então é uma questão que eu acho que a senhora dialoga na sua fala e que pode problematizar para a gente. E ainda, né, uma continuidade nessa mesma questão. Não há contradição entre ter um único instrumento de avaliação para os processos avaliativos distintos, que é a avaliação do curso, que é o ENAD, e a Prova Nacional Docente, que é a avaliação do indivíduo. Tá? Eu acho que essa questão também dialoga com vocês duas, ali de forma muito pertinente. E tem uma questão bem específica, gente, que é sobre a formação de professores de espanhol, né? A pessoa que escreveu para a gente diz que a gente não tem a língua espanhola nas escolas.
E aí, como é que você avalia? Ele coloca assim, ó, como vocês do INEP, MEC, avaliam a prática docente dos alunos de língua espanhola sem ter essa disciplina nos currículos das escolas, tá? Como conseguir formar, né? Como é que o MEC fecha as portas para esses futuros profissionais? Então, essa é uma questão bem específica, bem pontual, que ela diferencia das outras. Acho que a gente tem essas três, talvez vocês possam comentar, e na sequência eu faço as próximas, tá bom? Tá. Essa daqui que fala que o ENAD é a continuidade da vigência da base nacional, queria reforçar que a matriz, quando ela foi construída para o ENAD das licenciaturas, ela está olhando para a resolução 2 de 2015, tá? Ela não está olhando para 2019. Inclusive, foi uma exigência do grupo que montou a matriz que não fosse seguida a resolução de 2019, mas sim a de 2015. E por que a gente se mantém na de 2015? Porque para a gente mudar essa resolução, mudar a matriz olhando para a resolução, a gente precisa que os cursos de licenciatura formem turmas a partir da nova resolução, né? Então, se a gente tem aí a 4 de 2024, a gente só vai se debruçar sobre ela para que ela se torne a matriz da prova lá em 2030, que é quando a gente tem, que é em 2026, a gente tem o limite para que as universidades façam as alterações nos seus PPPs. E a gente tem que ter pelo menos uma turma formada. Então, isso só vai acontecer lá em 2030. Até lá, a matriz que está posta, ela foi feita olhando para a resolução de 2015. Tá? Então, isso que é baseado na de 2019 não é uma informação equivocada. Essa informação, e eu posso dizer porque eu estava lá e participei da construção dela. A matriz, ela está olhando para as diretrizes dos cursos de licenciatura e para as diretrizes de formação inicial de professores. Então, tudo que está posto dentro da matriz é olhando para os documentos normativos que existem no Brasil. E o INEP precisa se debruçar sobre esses documentos e não sobre outros, porque são esses que são as normativas que a gente tem para a educação brasileira, para a formação de professores. Então, se a matriz causa insatisfação, acho que a gente tem que fazer um movimento de mudança das normativas, para daí o INEP, que é um órgão federal, conseguir fazer essa alteração na matriz. Né? Porque eu acho que é muito... não é simples a gente fazer a crítica à matriz e esperar que a matriz seja alterada porque a gente quer alterar. A gente tem que se basear em instrumentos vigentes e instrumentos legais que existem, né, dentro do Brasil. Então, é baseado nesses instrumentos que a matriz foi construída. Tá bom? Não sei se a Ana quer falar um pouquinho sobre isso. Eu vou voltar um pouco no que eu estava discutindo anteriormente. Teve um slide ali que eu pulei, que foi justamente o slide que a gente discute, né? Como que, num país tão diverso e com uma educação tão diversa também, a gente tem um instrumento nacional padronizado que vai estar aí avaliando habilidades e competências, aí de acordo com o referencial da OCDE, e o quanto que isso vai impactando a gente, porque, na verdade, nós temos os projetos políticos pedagógicos das instituições, trabalhamos em função desses projetos políticos pedagógicos e que, muitas vezes, não dialoga com a lógica de habilidades e competências. Então, e essa associação da Prova Nacional Docente ao ENAD, eu entendo a justificativa que a Ana coloca. É um modo de conceber, mas isso acaba interferindo naquilo que foi colocado nas portarias como qual é a finalidade do ENAD. Então, a gente precisa rediscutir também qual é a finalidade, porque a gente aponta um objetivo, mas, na verdade, trabalha com múltiplas ações dentro desse mesmo exame. Concordo, né? Ela trabalha com múltiplas ações, mas, por um lado, também acho que é importante a gente pensar o seguinte: como esse ENAD estava sendo feito antes dele ter algum valor individual, né? Quando a gente pensa nessa prova do ENAD, e aí não é difícil a gente pensar nisso, basta a gente olhar para muitos dos que fizeram ENAD, e hoje a gente tem um ENAD sendo feito, a gente consegue ver isso até pelo número de presença desses... Cuidado para a gente não cair de cabeça no chão, as duas.
a gente vendo o número de participantes das provas, a gente tem um aumento na presença desses estudantes nas provas do ENAD, e a gente acredita, claro que isso é só uma suposição, né, mas muito em função desse segundo objetivo que a prova traz agora, que é de ter uma avaliação individual, né? Do quanto os estudantes hoje se debruçam para estudar e fazer esse ENAD e tentar ter um sucesso maior nessa prova, e não necessariamente isso acontecia anteriormente. Muitas vezes os estudantes ficavam só para pegar o código alfanumérico e ir embora para garantir que aquele componente específico tinha sido contemplado. Então, de alguma forma, quando a gente pega as notas individuais que são utilizadas para a PND, e essas notas, elas fazem, porque são cálculos distintos, tá? A gente tem um cálculo que é feito para avaliação para a nota ENAD, que ela é feita a partir de microdados, que vão gerar a nota do curso, e um cálculo que é feito para ter a nota individual, né? São composições diferentes e tudo isso está explicado em nota técnica na página do INEP. Então, quando a gente tem esse cálculo, quando a gente pega os indivíduos que compõem aquela prova, então só faz parte, para calcular a nota ENAD do curso, por exemplo, de Biologia aqui da UNB, a gente só vai fazer uso das notas daqueles indivíduos que foram inscritos pelos coordenadores ou pelo procurador institucional, inclusive inclui o procurador institucional depois aqui nos sujeitos, porque agora ele faz parte também do processo, tá? Então, a gente vai pegar esses indivíduos que fazem parte desse grupo, inscrito pelos coordenadores de curso e pelo procurador institucional, para calcular a nota ENAD daquele curso. As outras pessoas que não foram inscritas pelos coordenadores, elas vão apenas ter sua nota individual. Então, a nota ENAD continua sendo calculada a partir da prova do ENAD, né? Então, esse cálculo continua sendo feito. O que acontece de diferente é que agora a gente gera um boletim individual, que já era gerado anteriormente, mas que essa nota individual ela passa a valer para os processos seletivos dos estados e dos municípios. Então, a diferença é essa. Mas o objetivo da prova, do ENAD, segue sendo avaliar os cursos e ver os processos de formação inicial que acontecem dentro dos cursos de licenciatura. Tá? Então, assim, continuando aqui o diálogo com a Ana, assim, se o objetivo segue sendo avaliar os cursos, associar a prova nacional docente a esse exame, não seria uma forma também de distorcer isso? Porque, como eu disse, assim, facilmente a gente chega hoje na internet e coloca lá, cursos preparatórios para o ENAD, tem um monte. Então, isso, o atrelamento da PND ao ENAD não acaba também por mascarar, você falou do aumento. Você tem um aumento aí que pode ser atribuído a esse atrelamento à PND. Só que esse atrelamento à PND, ele pode acabar mascarando o que se quer buscar em termos de compreensão de como anda a formação docente para a elaboração de políticas indutoras da formação. Gente, eu vou juntar essas três questões porque elas dialogam com o mesmo desafio, que é a Ana do INEP, Ana Júlia. Eles três tratam das questões sobre a possibilidade de revisão, como é que é a revisão dessa prova, como é que é a atualização do instrumento propriamente dito, e em que medida, né, tem um professor aqui que diz, olha, eu sou do Instituto Federal e nós temos as licenciaturas e temos o curso técnico. E aí, às vezes, o menino faz o estágio no próprio instituto e o professor é professor dos dois espaços. Então, isso é levado em consideração, os diferentes desafios, as diferentes dimensões dessa prova. Há uma perspectiva de utilizar esses resultados para fazer essa avaliação. E, por exemplo, um outro professor aqui pergunta, essa previsão de 80% da carga horária do curso, na percepção dele, isso é muito vago. O que seria esse 80%? Já concluiu 80%? Está matriculado nos créditos que somam 80%? Então, ele faz essa questão. O outro professor fala do Instituto, como eu já falei. E uma professora traz para a gente, quer dizer, eu não sei se é professor ou professora, não assinou aqui, mas diz, seria necessário que esse instrumento desse conta também de questões mais subjetivas.
que levasse em consideração o espaço onde está sendo realizado, a infraestrutura da escola, enfim, outras questões que deveriam ser abordadas na percepção dele na prova teórica. E, para finalizar, eu vou deixar essa aqui, e tem mais uma outra questão que eu recebi aqui, que é o seguinte: há a possibilidade da reativação do sistema instituído pelo decreto 8752, é um decreto de 2016, que dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica, né? Se isso está no horizonte. A professora até contextualiza aqui, ela diz que esse sistema definiu um planejamento estratégico nacional, articulando os planos estratégicos dos estados. Definiu um comitê gestor, fóruns estaduais de apoio à formação, e esse sistema permitiu um melhor alinhamento entre os governos, as redes de ensino e as instituições. Aparentemente, esse sistema está desarticulado, e a pergunta é, ele está no horizonte de uma rearticulação? Né? Não sei se você tem essa questão, ou se a gente podia indagá-la, né? Deixar essa questão aí para uma resposta futura. E, considerando o tempo, eu peço que vocês, nas suas respostas, já façam ali as suas considerações. Peço que vocês fiquem até o final, porque a gente vai fazer um retrato bem bonito no final. E quero aproveitar para dar 2 avisos. O primeiro é que quem quiser ganhar um bottom desse bem bonito aqui, ó, do PIBID, os estudantes, passem lá no estande do ForPIBID, tem um questionário que vocês podem preencher e vão ganhar. E daqui a pouco, antes do início da segunda mesa, por volta de 1h30, a gente vai fazer sorteio de livros, camisetas, enfim. Então, passem por aqui, tá? Então, professoras, está com vocês. Tá, então acho que são 2 questões. Assim, tem questões relacionadas à parte teórica e tem questões relacionadas à parte prática. Com relação à parte teórica, gente, os itens, eles são elaborados sempre por elaboradores. E esse edital que a gente apresentou os resultados hoje, ele ficou aberto por 1 mês, praticamente, e a gente estava convidando elaboradores de 2 perfis, um perfil da educação básica e um perfil do ensino superior. Então, acho que é muito importante que vocês participem desse processo de elaboração dos itens, né? Porque o processo de construção... Meu Deus, tem uma mosca enlouquecida aqui. Esse processo de construção do exame, ele é feito a várias mãos, né? Hoje a gente tem em torno de 500 pessoas envolvidas no processo. Então, não é um olhar único, né? E eu entendo da diversidade do nosso país, mas também a gente tem uma diversidade de pessoas que participam desse processo e de diferentes regiões do país, né? E de diferentes instituições, tanto de ensino superior básico, ensino superior privado, como público, tá? Então, a gente tentando ampliar esse olhar e trazer um pouco da diversidade que o país tem. Então, convido vocês a participarem desses processos de elaboração dos itens, que para a gente é muito importante ter a contribuição de todos vocês. Eu diria que o maior gargalo que a gente tem na prova hoje é esse, é ter um item bem estruturado, né? E que contemple o que a gente quer avaliar dentro dos cursos de formação de professores. Com relação à avaliação da prática... Essa aqui? Com relação à avaliação da prática, como eu disse mais cedo, o instrumento está em reformulação. E cada vez que ele vai para a rua e ele é testado, né, vale lembrar que a gente está testando ele, usando ele com todos vocês, né? Então, é um processo que ele está sempre aberto a melhorias. E, em momento nenhum, o INEP se opõe a isso ou se fecha a essas críticas e essas reformulações, né? Então, tanto é que a gente ainda não colocou a avaliação da prática para compor a nota ENAD, porque a gente não entende que ela está no momento que vai contribuir para essa nota ENAD. Então, para o ano de 2026, não há previsão do uso da nota da avaliação da prática ainda para compor a prova. Mas também é importante que as instituições... Oi. Obrigada. Ai, meu Deu Deus. certo? Deu. Obrigada. Mas é importante que as instituições, eu acho que uma coisa que é importante frisar, e que eu queria também começar a minha despedida, né? Reforçar a necessidade da gente discutir o estágio supervisionado dentro das instituições. E eu acho que a avaliação da prática, eu concordo que tem uma série de críticas a ela, e muitas delas eu concordo, e eu tenho tentado, né, dentro da coordenação, fazer alguns movimentos de mudança, porque quando eu cheguei na coordenação, algumas coisas já estavam postas e a gente precisa deixar acontecer para depois a gente conseguir apontar e fazer as alterações.
Mas eu acho que é importante a gente lembrar que esses processos eles acabam trazendo para dentro das instituições reflexões e discussões. Né? Quando que a gente discutiria estar supervisionado nesse ponto se a gente não tivesse tudo isso acontecendo e o ENAD mitigando as instituições a fazerem esse estágio. Então, quando a gente olha para aqueles resultados que eu trouxe para vocês, não estou dizendo que não acontece a discussão. Eu estou dizendo a discussão acontece. E que bom que ela acontece. Mas eu acho que ela vem, sim, com certeza, mas não pode se restringir a esse momento. Né? Não, tudo bem. Mas, assim, eu acho que, e isso eu não vou dizer achando, eu tenho certeza que ela foi ampliada. A discussão sobre o estágio supervisionado foi ampliada a partir de movimentos como esse. E eu acho que elas têm que ser ampliadas mesmo. Como eu disse, eu faço parte desse grupo que discute estágio supervisionado, eu trabalho com estágio supervisionado desde que eu entrei na universidade, e eu acho que a gente precisa discutir questões relacionadas a ele. O estágio supervisionado, então, para vocês terem uma ideia, aquele número que eu trago de resultado, a gente fica muito em dúvida se, de fato, os estágios supervisionados eles acontecem com os alunos de licenciatura. Né? Então, embora ele já seja uma exigência desde 2002, ainda a gente tem dúvidas, enquanto Brasil, se desses 887 mil egressos dos cursos de licenciatura que a gente teve no ano de 2024, se a gente teve 287 mil estágios acontecendo no ano, durante esse curso de formação desses professores. Então, quando a gente pensa uma avaliação da prática, é no sentido de trazer essa discussão mais fortemente para dentro das instituições e não se restringir aos grupos de pesquisa que trabalham com isso, mas a gente tem uma discussão mais ampla em relação aos estágios supervisionados, mas principalmente para garantir que esses estudantes, não diria nem garantir, porque a gente não tem como garantir, mas de fomentar que esses estudantes, de fato, façam o estágio supervisionado. E que eles não vão simplesmente para a escola e assinem o estágio, como eu vi alguns dos meus estudantes relatando, quando eu era professora de estágio, que eles chegavam na escola com a documentação e o professor da escola falava, deixa só eu assinar e você vai embora e você não me incomoda mais. Então, trazer o professor da educação básica para dentro desse processo, muito embora eu concorde que pode ter algumas questões que ainda precisam ser resolvidas, ou muitas questões que precisam ser resolvidas, eu acho que é importante trazer e mostrar para esse professor da educação básica a importância dele como coformador desse estudante que está saindo do curso de graduação. Né? Porque a gente, quando chega na escola com um aluno, um estagiário, e o professor da escola se coloca aproveita aquele momento do estágio para ir para o médico, para não voltar para dentro da sala de aula, isso também é muito preocupante. Então, acho que a gente precisa discutir e ampliar esses espaços de discussão e de parceria para que os professores da educação básica também se enxerguem como coformadores dos nossos estudantes. Né? E aí, entendo que muitas questões precisam ser resolvidas ainda com relação ao pagamento, só queria reforçar que do ano de 2024, a gente tem ainda 2.000 professores que não foram pagos em função de não inclusão dos dados bancários deles. E eles não têm, a gente não tem informação deles com relação a como a gente vai fazer o pagamento dessas pessoas. Então, o INEP está mandando para as escolas o nome desses professores e pedindo que os professores entrem em contato com a gente para que a gente possa, de fato, acertar esses pagamentos. Para os pagamentos de 2025, e eu digo isso porque isso passa pela minha coordenação, eu assinei essa semana o pagamento de mais de 18 mil professores que participaram do preenchimento dos instrumentos. Tá? E mais um dado que eu queria trazer, eu concordo que os instrumentos eles são trabalhosos, por isso a gente também está revendo, mas eu queria reforçar que quando o levantamento que a gente fez, os resultados, mostram para a gente que 81% dos professores têm um estagiário só em sala, né, participando da avaliação da prática. Então, a gente tem um quantitativo de estagiários por professor bem pequeno. Né? Então, cada professor está preenchendo, 81% dos professores está preenchendo um instrumento apenas. Dentro de um processo que ele já é supervisor de estágio, que ele já está acompanhando aquele estudante, e que eu não estou dizendo que não dá trabalho preencher o instrumento, principalmente porque o sistema não funciona na hora que o professor quer. Né? Então, é um outro problema que a gente está resolvendo com relação ao sistema. Mas eu também queria que vocês entendessem que é um processo que está em construção e que a gente não tinha, a nível de Brasil, nenhuma informação sobre estágio supervisionado, quando a gente olha para o Brasil.
E eu acho que esse é um dos papéis do INEP, olhar para esses pontos de avaliação a nível de Brasil. Então, a gente ainda tem muitas etapas para conquistar, né, para subir, e eu conto com a participação de vocês e com sugestões, né? Então, quando a professora Ana Paula traz aqui algumas reflexões, eu acho que elas são extremamente importantes, e agora vai ser uma pessoa que eu vou consultar muitas vezes para a gente tentar construir algumas coisas junto, né? Porque a gente precisa, de fato, de parceiros nessa jornada. Eu não consigo enxergar a realidade, eu também não trabalho sozinha, a gente tem aí as comissões que nos ajudam, mas eu acho que esses momentos são muito importantes de discussão, e agradeço muito a gente poder estar aqui nesse momento, eu ouvindo as críticas, né? E eu não vou ficar aqui tentando justificar cada uma delas, até porque tem coisa que não tem como justificar, né? E eu concordo com vocês. Então, são processos que em algum momento a gente acreditou que podiam dar certo e não estão dando certo. E aí, como que a gente modifica isso? Mas eu acho que o mais importante é não fazer apenas a crítica pela crítica, né? Mas a gente pensar na crítica e pensar em soluções conjuntas para essas críticas que estão sendo trazidas. Porque, mais uma vez, aí me colocando enquanto professora também, o meu objetivo é contribuir para a construção de um processo que a gente possa, daqui a 5 anos, olhar para trás e falar, nossa, olha como é que a gente consegue avançar no estágio supervisionado ou na formação de professores. Mas como que a gente faz isso junto? Então, não é para ser um contra o outro, né? Então, o INEP, e me colocando aqui enquanto INEP, eu acho que a gente precisa construir isso de uma forma coletiva, aproveitando essa janela de oportunidade que está sendo dada, porque a gente não sabe o governo que vem pela frente. Então, a gente precisa construir uma política que seja sólida o suficiente para se sustentar no próximo governo que vem por aí. E, para isso, a gente precisa da colaboração de todos vocês. Então, agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, e me coloco à disposição para sugestões, críticas e debates. Muito obrigada. Bom, eu vou começar pelo finalzinho da fala da Ana Júlia, que é saudando a possibilidade que a gente tem hoje dessa interlocução com as agências que constroem, elaboram as políticas nacionais e implementam, porque há muito pouco tempo atrás a gente viveu um pouco do que é essa ausência de interlocução. E eu acho que ter essa possibilidade de dialogar sobre as políticas, de poder criticar, de poder apontar e pensar que isso, de alguma forma, tem eco no sentido de revisão, no sentido de ampliação de interlocução, isso é muito importante. E acho que isso traz para a gente um alerta, porque ano que vem, com certeza, para todos nós da educação, vai ser um ano muito difícil. E espero que a gente saia fortalecido. E, nesse sentido, Ana, eu fico indagando, assim, a gente teve o processo da minuta da Resolução 4 de 2024 circulando e buscando contribuições, teve também a de estágio, que acabou até agora não tendo uma publicação, mas teve a de estágio também, que a gente também opinou, e eu fico pensando que talvez a gente devesse abrir algum tipo de interlocução do INEP com as instituições, pensando numa avaliação do que está sendo esse processo, principalmente do ENAD das práticas, para a gente poder avançar um pouco, porque se é verdade que a gente tem uma série de incômodos com a inclusão da prática nesse último período, é verdade que essa ampliação do debate, ela aconteceu. Não que a gente não fizesse, mas ela aconteceu. Então, a partir dessa provocação, a gente ampliou o debate em vários espaços. Acho que, nesse momento, a gente precisa avançar, principalmente hoje, né, é o dia crucial para a gente pensar o Plano Nacional de Educação, a gente pensar aí a defesa dos 10% do PIB para a educação, a gente sabe que isso não é uma coisa fácil, e acho que, independente das políticas que estão sendo implementadas, ou dependente, a gente precisa pensar também nos mecanismos de valorização, porque esses espaços que nós estamos tendo aqui, de trocas, são fundamentais. Mas quantos professores da educação básica conseguem acessá-lo? Mesmo os professores das universidades, não tem sido fácil a participação em encontros. Não tem sido fácil a gente conseguir arcar com custos para participar de encontros e aprofundar debates.
E aí, quando a gente pensa nos professores da educação básica, a gente sabe que isso é muito mais difícil. E aí, só para fechar, eu acho que a gente precisa avançar na construção, e acredito que todos nós, independente das críticas e dos posicionamentos, estamos juntos nesse desejo de construir uma política de formação fortalecida, porque eu acho que a gente precisa estancar o fechamento de escolas e a gente precisa avançar na ampliação da valorização, principalmente dos profissionais da educação e das condições de trabalho. É inadmissível que a gente hoje continue com condições de trabalho insalubres e, principalmente, quando a gente pensa também, e aí pegando um pouco o que a Jaqueline falou, chamou a gente para gritar, assim, a gente sabe que muitas das pessoas que estão sentadas aqui hoje estão na gestão. E o quanto que é difícil estar na gestão desse país. O quanto que é difícil ser coordenador de curso, o quanto que é difícil ser orientador pedagógico, o quanto que é difícil ser diretor de unidade. Então, eu acho que a gente precisa se fortalecer enquanto profissional e a gente precisa ampliar cada vez mais os diálogos para pensar em como que a gente defende a educação pública de qualidade, mas também defende seus sujeitos, os sujeitos que estão construindo essa educação. Gente, muito obrigada a essas duas mulheres, como a gente diz lá no Ceará, essas duas mulheres sabidas, por terem compartilhado essa sabedoria conosco. As questões, eu vou entregá-las a ambas, tá? A Ana já disse aqui, ó, deixa que eu vou falar com o professor Nilson e vou explicar para ele o que ele está me perguntando aqui, para eu poder entender melhor a questão. Eu agradeço muitíssimo a todos que estiveram, todas as pessoas que ficaram conosco até agora. Agradeço às professoras pela partilha. Fiquei muito... A gente está escrevendo a carta do Enalic, eu fiquei pensando em tantas coisas que eu vou querer escrever sobre essa mesa nessa carta. Não cabe lá. Mas talvez uma das coisas, uma fala sua, Ana Paula, quando você disse assim, até quando a gente vai se acostumar a ganhar pouco? Não vamos, né? Nunca. Nunca vamos nos acostumar a ganhar pouco, a ter pouco e a não sermos reconhecidas como profissionais que somos. Então, dizendo isso, eu vou me levantar para bater palma para essas mulheres.